Capítulo 1. Caráter. Seja uma parte da rocha. Liderar é ter a capacidade e vontade de mobilizar homens e mulheres para um objetivo comum e ter o caráter que inspira confiança. Bernard Montgomery, Marechal de Campo Britânico. Nunca, pelo bem da paz e da tranquilidade, negue sua experiência e convicções. Dag Hammarskjöld, estadista e Prêmio Nobel da Paz. Arriscando tudo. Se, ao viajar, você esteve em pequenos aeroportos ou tem muita experiência com aviões fretados, provavelmente já viu ou voou em um jato Lear. Tive oportunidade de voar nesse avião algumas vezes e a experiência é bastante incomum. Eles são pequenos, com capacidade para apenas 5 ou 6 passageiros e muito rápidos. É como entrar em um tubo estreito com turbinas amarradas a ele. Tenho de admitir que toda a experiência de voar em um jato Lear é muito divertida. No entanto, a coisa mais impressionante para mim é o tempo que se economiza. Tenho literalmente milhões de milhas em viagens aéreas e estou acostumado a longos percursos até aeroportos. Devolução de carros alugados, ponte aérea, congestionamento em terminais e atrasos aparentemente intermináveis. Pode ser um pesadelo. Ao viajar em um jato Lear, pode-se cortar pela metade o tempo de duração da viagem. O pai dessa incrível aeronave foi um homem chamado Bill Lear. Inventor, aviador e empresário, Lear registrou mais de 150 patentes, incluindo as de piloto automático, rádio para automóvel e fitas para gravação. Não se tem como saber tudo. Lear foi um pioneiro com suas ideias e, nos anos 50, percebeu o potencial para a fabricação de pequenos jatos. Levou vários anos até realizar seu sonho, mas, em 1963, o primeiro jato Lear fez sua viagem inaugural. Em 1964, Bill Lear entregou a primeira produção de jatos a um cliente. O sucesso de Lear foi imediato e rapidamente vendeu muitas aeronaves. Entretanto, pouco tempo depois do início de sua produção, Lear soube que 2 de seus aviões tinham caído em circunstâncias misteriosas. Ficou arrasado. Na época, 55 jatos Lear pertenciam a empresas privadas, e Bill Lear pediu imediatamente aos proprietários que mantivessem os aviões em terra até que ele e sua equipe descobrissem o que causara os acidentes. A ideia de que mais vidas poderiam ser perdidas era mais importante para Bill do que qualquer publicidade negativa que sua ação pudesse gerar. Ao investigar os aviões envolvidos nos acidentes, Lear descobriu uma possível causa, mas não poderia verificar o problema técnico no solo. Só havia um meio de determinar se ele diagnosticara corretamente o problema. Teria de tentar recriá-lo pessoalmente, no ar. Era um processo perigoso, mas foi o que ele fez. Quando decolou com o jato, por pouco não perdeu o controle e quase teve o mesmo destino dos outros 2 pilotos. Conseguiu, porém, terminar os testes e comprovar o defeito. Lear desenvolveu uma nova peça para corrigir o problema e instalou-a em todos os 55 aviões, eliminando o perigo. Recolher os aviões custou muito dinheiro a Lear e plantou sementes de desconfiança na mente de potenciais clientes. Como resultado, precisou de 2 anos para recuperar a estabilidade do negócio. Entretanto, Lear jamais se arrependeu de sua decisão. Estava disposto a arriscar seu sucesso, sua fortuna e mesmo sua vida para solucionar o mistério da queda dos 2 aviões. Mas não arriscaria sua integridade, e para isso é preciso ter caráter. Fundamentação. O modo como o líder trata das circunstâncias da vida diz muito sobre seu caráter. As crises não formam necessariamente o caráter, mas certamente o revelam. A adversidade é uma encruzilhada que obriga a pessoa a escolher um dos 2 caminhos,
o caráter ou a concessão. Toda vez que a pessoa escolhe o caráter, torna-se mais forte, ainda que a escolha traga consequências negativas. Como o escritor Alexander Solzhenitsyn, ganhador do Prêmio Nobel, observou, o significado da existência terrena não reside, como fomos acostumados a pensar, na prosperidade, mas sim no desenvolvimento da alma. O desenvolvimento do caráter está no centro de nosso progresso, não só como líderes, mas também como seres humanos. O que toda pessoa deve saber sobre caráter? Item 1. Caráter é mais do que falar. Qualquer um pode dizer que tem integridade, mas a ação é o verdadeiro indicador do caráter. Seu caráter determina quem você é. Quem você é determina o que você vê. O que você vê determina aquilo que você faz. Por isso, nunca se pode separar o caráter de um líder de suas ações. Se as ações e intenções de um líder estão continuamente se contradizendo, observe então o caráter dele para descobrir o porquê. Item 2. Talento é um dom, mas caráter é uma escolha. Não temos controle sobre muitas coisas na vida. Não escolhemos nossos pais, não escolhemos o local ou as condições de nosso nascimento e crescimento, mas podemos selecionar nossos talentos e QI. Entretanto, escolhemos nosso caráter. De fato, nós o criamos cada vez que fazemos uma escolha: escapar de uma situação difícil ou conseguir resolvê-la, esconder a verdade ou permanecer firme sob o peso dela, ganhar dinheiro fácil ou pagar o preço. À medida que você vive e faz escolhas hoje, está continuamente criando seu próprio caráter. Item 3. Caráter traz sucesso duradouro com as pessoas. A verdadeira liderança sempre envolve outras pessoas. Como diz o ditado sobre liderança, se você pensa que está liderando e ninguém o segue, então você está apenas passeando. Os seguidores não confiam em líderes cujo caráter apresenta falhas, nem os seguirão. Item 4. Os líderes não podem estar acima das limitações do próprio caráter. Você já viu pessoas altamente talentosas que se desestruturam ao alcançar certo nível de sucesso? A explicação desse fenômeno é o caráter. Steven Berglas, psicólogo da Faculdade de Medicina de Harvard e autor do livro The Success Syndrome, diz que as pessoas que conquistam altas posições, mas não têm estrutura para sustentá-las durante o período de estresse, caminham para o desastre. Berglas acredita que essas pessoas estão destinadas a passar por uma ou mais dessas 4 situações: arrogância, sentimentos dolorosos de solidão, busca de aventuras destrutivas ou adultério. Qualquer uma dessas é um preço terrível a pagar pela fraqueza de caráter. Reflexão. Se você se sente tragado por uma dessas 4 áreas identificadas por Berglas, tire um tempo para descansar. Faça o que for necessário para se afastar do estresse de seu sucesso e procure ajuda profissional. Não pense que o vale no qual você se encontra desaparecerá com o tempo. Mais dinheiro ou aumento de prestígio. Falhas de caráter que não recebem atenção com o tempo só se tornam mais profundas e destrutivas. Ainda que você não esteja enfrentando dificuldades em nenhuma dessas 4 áreas, deve analisar seu caráter. Pergunte-se se suas palavras e ações são coerentes o tempo todo. Quando você diz que vai concluir uma tarefa, sempre vai até o fim? Se você diz a seus filhos que irá à apresentação ou ao jogo deles, você comparece? As pessoas podem confiar em seu aperto de mão como confiariam em um contrato legal? Ao liderar outras pessoas em casa, no trabalho ou na comunidade, reconheça que seu caráter é seu traço mais importante. Alan Bernard, presidente da MidPark Incorporation, afirmou que para obter o respeito que a liderança exige, é necessário uma ética inquestionável,
Um líder não só permanece acima do limite entre certo e errado, mas também fica bem distante das áreas cinzentas. Reforço. Para melhorar seu caráter, faça o seguinte: 1. Procure as falhas. Dispense algum tempo para observar as principais áreas de sua vida: trabalho, casamento, família, igreja, etc. E identifique em que área você fez algo às pressas e negligentemente fez concessões ou desapontou alguém. Anote cada exemplo de que consiga se lembrar ocorridos nos últimos 2 meses. 2. Procure padrões. Examine as respostas que acabou de anotar. Há alguma área em particular em que você tenha pontos fracos ou um tipo de problema que se mantém aparente? Os padrões já detectados o ajudarão a diagnosticar os problemas de caráter. 3. Enfrente as consequências. Você começa a ajustar seu caráter ao enfrentar as falhas, desculpar-se e lidar com as consequências de suas ações. Faça uma lista de pessoas para as quais precisa pedir desculpa por suas ações e desculpe-se sinceramente com cada uma delas. 4. Reconstrua. Uma coisa é enfrentar com determinação os erros do passado, outra é construir um futuro novo. Agora que você identificou as áreas com pontos fracos, crie um plano que o previna de cometer os mesmos erros novamente. Ação diária. Um homem levou sua filha a uma quermesse e ela correu imediatamente para uma barraca e pediu algodão doce. Quando o atendente entregou à menina um algodão doce enorme, o pai lhe perguntou: Querida, tem certeza de que pode comer tudo isso? Não se preocupe, papai. Ela respondeu: Sou bem maior por dentro do que por fora. Aí está o verdadeiro caráter: ser maior por dentro.